O governo dos Estados Unidos divulgou em um documento oficial que produtos chineses agora enfrentam tarifas de até 245%, devido às ações retaliatórias do país asiático. O texto não explica a conta, mas foi atualizado para esclarecer o percentual máximo de alíquota que pode ser aplicada a itens específicos, como seringas e veículos elétricos exportados pelo regime. Após a medida, a China deu um sinal de recuo, pedindo que Donald Trump pare de ameaçar com tarifas antes de iniciar, então, as negociações. Então, nós estamos assistindo semana após semana, vai subindo a tarifa para lá e para cá. Eu quero te ouvir, Dávila, onde a gente vai parar de fato, até que ponto existe aí um balizamento real, né? Um cálculo ajustado, ou de fato aí nós temos aí uma tentativa forçada e é claro que os Estados Unidos têm um tamanho que podem fazer tal, colocar realmente aí toda essa negociação, baixar tarifas, mas a situação vai cada dia piorando, Dávila? Vai piorando, inclusive, Marcelo, as pesquisas de opinião pública mostram derretendo a popularidade do presidente Trump com essa maluquice dessa guerra comercial que ele está desencadeando no mundo. Por quê? Porque, lógico, ele tem o poder do presidente da República, ele pode aumentar as taxas em 100, 200, quantos ele quiser por cento. O problema é que isso está encarecendo o produto para os americanos. E a inflação está subindo, e as pessoas entendem muito bem o que é inflação, né? Então, é o mesmo problema no Brasil. Por que o governo é tão impopular? Porque a inflação está subindo. E uma das coisas que o povo americano acabou votando no Trump é porque ele dizia que ia derrubar a inflação. Mas essa política maluca dele está fazendo com que a inflação aumente. O segundo ponto é que a China é o maior credor de títulos americanos. Então, a China é que financia parte dessa dívida americana por causa dessa relação comercial. Então, se você derrubar o comércio brutalmente entre esses dois países, quem é que vai continuar financiando a dívida dos Estados Unidos? E aí o que acontece? Vai de novo acontecer o problema do Brasil. Vai ter que aumentar a taxa de juro para financiar o título e vai agravar ainda mais um problema que os Estados Unidos têm hoje, que é uma das maiores dívidas do mundo. Terceiro ponto, não é assim que se negocia com uma ditadura. É aquilo que eu digo, ditadura está lá para sempre. Governo eleito pelo povo está lá por um tempo determinado. Então a China não tem pressa nenhuma. E depois que se atinge um ponto de mais de 100% de tarifa, é que nem ir para inflação, Marcelo. Pode ir para 200, para 500, que não tem mais efeito nenhum, porque já foi. Já chegou num ponto que não tem. E é isso que os chineses estão falando. Ó. Praticamente estão falando assim: ô Trump, para de brincar de ficar subindo tarifa e vem aqui negociar, vamos acertar o aqui. Porque não adianta subir, vai para 200, vai para 300. O que isso faz? Isso já é uma guerra comercial que praticamente impede que dois países entrem em algum regime comercial. Então, isso, na verdade, é um boicote comercial, quando você tem tarifa nesse volume. E isso é péssimo para a China, para os Estados Unidos e para o mundo. Porque parte desse material que não vai ser, ou bens que não estão sendo exportados para os Estados Unidos, vão inundar outros mercados, inclusive o mercado brasileiro. Então, é um desastre para o mundo. Essa política de Donald Trump é um desastre para os Estados Unidos e para o mundo. Beraldo, você que está aí nos Estados Unidos, ontem eu participei de uma reunião aqui com o setor automotivo, os importadores de veículos, né? E nós tivemos aí, a China hoje é o maior mercado também de veículos, evidentemente, lidera essa transição aí junto até com Elon Musk, com a Tesla também, os veículos chineses, eles começaram lá atrás, imaginando que jamais iriam alcançar a questão dos veículos a combustão, então vamos desenvolver tecnologia e praticamente juntamente com a Tesla, lá em 2010, começaram e de fato agora estão fazendo essa liderança. E o chinês está comprando carro chinês, né? Evidentemente. Então, montadoras europeias perderam, que eram líderes de mercado lá, perderam espaço, evidentemente. Também é claro que toda essa situação agora coloca, então, que o Brasil poderia receber carros europeus, mais uma leva de chineses, do México também com toda essa situação. Mas você que está aí nos Estados Unidos, qual que é o sentimento de fato aí? A situação passou dos limites e agora o americano está até mais preocupado com o que vai acontecer com ele primeiro? Vamos lá, são duas coisas importantes para a gente considerar
nessa discussão, nessa análise. Primeiro é o efeito prático. Então, o efeito prático, ele hoje não é significativo. Então, as coisas no mercado não tiveram alteração significativa de preço, o preço da gasolina continua estável. Você tem um impacto no mercado imobiliário, porque as taxas de juros para financiamento de imóveis, e isso é um mercado que é um pilar muito importante no funcionamento da economia norte-americana e até para o funcionamento da sociedade americana, né? O mercado de aluguel, proporcionalmente, ele é muito pequeno. As pessoas acabam pagando num financiamento de 30 anos, com uma entrada de 10% do valor do imóvel, um saldo, um pagamento mensal que é muito próximo ao que se paga num aluguel. Então, quando há um impacto de taxa de juros, isso faz com que esse mercado se retraia e aí há esse sentimento negativo na sociedade. Agora, muito maior do que isso é o uso que os democratas estão fazendo dessa atitude do Trump de começar a briga antes da conversa, e isso está se tornando uma narrativa muito pesada contra o Trump, porque os efeitos que ele está conseguindo favoráveis aos Estados Unidos, primeiro, o que ele quer não é de curto prazo, né? Então, assim, o objetivo final é diminuir a dependência das indústrias internacionais, desde microprocessadores até automóveis e telefones e tudo mais, que ele quer fortalecer a indústria norte-americana. Só que para fazer isso, você precisa de um longo ciclo que as empresas vão ter segurança para montarem as suas fábricas, treinar a mão de obra. Para isso você precisa de um custo de dinheiro que seja razoável, e hoje não está, porque o juro subiu. Então, quando você vai pegar um empréstimo hoje, você paga mais juros, e não está nada avançando para que as pessoas percebam o seguinte: olha, não, isso aqui tá nebuloso, tá preocupante, mas tem esse outro lado aqui que melhorou. Isso não tem hoje também. Então, abre um flanco para que essas críticas se tornem uma narrativa que, através da boa parte da mídia que é democrata, acabe prevalecendo essa imagem de que está tudo um caos e que Trump é um irresponsável, que não sabe o que faz e que isso será muito ruim para os Estados Unidos. Não acho que será nenhuma coisa nem outra. As negociações elas vão ter que avançar, apesar de terem começado tão quadradas, mas elas vão ter que se arredondar, porque, no fundo, a China precisa dos Estados Unidos e os Estados Unidos precisam da China. Essa é a realidade, né, Mota? Como é que você avalia também essa questão, essa elevação seguidas aí de são tarifas mais tarifas? Praticamente, como disse o Dávila, tudo é impraticável, evidentemente, fica depois ao adiamento. Aonde nós vamos chegar, Mota? Essa pergunta de milhões, né? Essa pergunta, ó, se você souber, vende por milhões e milhões. Eu sei e vou dizer de graça. Então você, espectador, você ouvinte, vai agora ouvir a resposta que vale milhões de graça só por ter sintonizado aqui na PAN. Bom, eu tenho um ponto de vista diferente do Dávila e um pouco diferente do Cristiano, né, do Beraldo. Eu acho que nós vamos chegar num lugar muito melhor do que onde a gente está hoje. O sistema que existe hoje, essa situação atual, é uma loucura. Nós temos os Estados Unidos com uma dívida que cresce de uma forma insustentável. Os Estados Unidos têm boa parte dessa dívida nas mãos de uma ditadura comunista, com a qual existe um grande déficit comercial. Se acontecer uma guerra amanhã, quem vai fabricar os equipamentos que os Estados Unidos precisam para defender o mundo livre? As pessoas precisam pensar nisso. A parte econômica é apenas uma parte da estratégia de Donald Trump. O Cristiano Beraldo tem razão quando diz que é uma estratégia de longo prazo. As pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas com um político que está trabalhando para que daqui a 10 anos o mundo esteja numa situação melhor, os Estados Unidos estejam numa situação melhor do que hoje. As pessoas querem resultado amanhã, elas querem que o Bitcoin suba amanhã, que a Bolsa suba amanhã.
Lembrem do que eu falei da cachaça. Você toma meia garrafa de cachaça, a sua vida fica uma maravilha. Depois vem a ressaca, depois vem a doença no fígado. Quanto aos resultados de Donald Trump, eu tenho aqui na minha frente um gráfico mostrando. Em março de 2024, foram apreendidos 137 mil imigrantes ilegais tentando atravessar a fronteira do sul dos Estados Unidos, em março de 2024. Em março desse ano foram 7 mil. 7 mil esse ano versus 137 mil no ano passado. Todo mundo acompanhou as deportações de gangues criminosas que Donald Trump iniciou. Todo mundo viu ele dizendo que ia colocar unidades especiais das Forças Armadas para combater as facções. Eu acho que isso é um resultado importante e muito visível. Quanto à questão da China, eu acho que nessa estratégia tem dois aspectos que a gente precisa lembrar. Primeiro, criar confusão faz parte de estratégia de negociação. A última coisa que você quer é que o seu adversário saiba quais são os seus objetivos. Se ele souber disso, ele vai trabalhar contra esses objetivos. A segunda consideração é que é perfeitamente possível que o Donald Trump esteja reavaliando a sua estratégia a cada passo. Ele faz um movimento, aguarda o movimento do adversário antes de decidir o que fazer a seguir. O resultado que ele quer no longo prazo está no slogan da campanha: Make America Great Again. Torne os Estados Unidos outra vez um país poderoso. Esse é o objetivo de Donald Trump. Você não pode acreditar que o futuro dos Estados Unidos é próspero, que os Estados Unidos serão um país superpoderoso com uma dívida fora de controle. O que aconteceria no mundo se a dívida dos Estados Unidos explodisse e ficasse fora de controle? Eu respondo para vocês, o dólar perderia o valor. O que o mundo usaria para substituir o dólar? A moeda chinesa? O real? Ora, então a gente tem que dar um passo para trás, abandonar um pouco as paixões e tentar entender o que Donald Trump está fazendo. E aí, para encerrar, eu faço aquela pergunta que o secretário do Tesouro fez numa entrevista com Tucker Carlson. Ele disse o seguinte: tem muita gente criticando a política de Donald Trump. Não tem ninguém apresentando uma alternativa. Já que você falou do real, vou perguntar para o Dávila. Dávila, nesse primeiro trimestre aqui, evidentemente, a relação comercial Brasil-Estados Unidos, a ANCHA, né, que é a Câmara de Comércio norte-americana aqui posicionada no Brasil, nós tivemos 20 bilhões, foi um recorde histórico, né, de dólares, o Brasil quase 700 milhões deficitário, mostrando de fato que esse comércio em geral é mais favorável para os Estados Unidos. A leitura que é feita é justamente buscar fugir de toda essa flutuação aí das tarifas. Então houve antecipação das vendas desde o final do ano, início do ano, antes da posse. Essa é a avaliação hoje dos analistas. Mas de qualquer forma, de fato, aí o cenário brasileiro pode ser favorável, como o Mota colocou, aquilo pode haver um recuo e nós possamos ter daqui para frente até uma análise mais profunda do que vai acontecer e também não vai ser tão abrupta toda essa questão. Mas como que você avalia o Brasil nessa relação? Bom, primeiro o Brasil e depois uma consideração importante aí sobre o que o Mota falou. Bom, Brasil. O Brasil deveria ter alíquota zero com os Estados Unidos, porque, na verdade, nós somos deficitários, ou seja, nós importamos mais do que exportamos para os Estados Unidos. E a alíquota não era para corrigir as distorções, os superávites, os grandes superávites comerciais? Não é o caso do Brasil. O Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Segundo, a nossa pauta de exportação é muito limitada para os Estados Unidos. Nós exportamos petróleo, nós exportamos minério, e nós exportamos alguns bens como aço, lingote de aço, coisas assim, coisas muito pequenas. Essa, na verdade, é a maioria da exportação brasileira para os Estados Unidos. Então, na verdade, se fosse na ponta do lápis para consertar distorções comerciais, a alíquota devia ser zero no Brasil, porque, na verdade, como eu disse, a gente importa mais do que exporta. Não é o caso, evidentemente, com a China. Então, mesmo assim, pode afetar muito a vida do Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos têm lá a sua colheita de soja agora. Está cheio de soja estocada até a tampa. Não dá mais para vender para a China. O que vai fazer?
jogar essa soja no mercado, vai derrubar o preço da soja, apesar do Brasil poder exportar mais soja para a China, porque com essa alíquota de 245% vai comprar mais soja do Brasil. Mas se os Estados Unidos desova essa safra gigantesca de soja no mercado, o que vai fazer? Vai depreciar o preço da soja no Brasil. Então tem uma oportunidade, óbvio, podemos vender mais carne, podemos vender mais proteína para a China, mas tem um grande problema. A soja, que é a galinha dos ovos de ouro do Brasil, pode ser muito afetada, porque o que os americanos já fazem? Não tem armazém para estocar toda essa soja que deixou de vender para a China. Então, precisamos entender com cuidado essas oportunidades e desafios que aparecem para a economia brasileira. Na verdade, nós somos um grande exportador de commodities. Então, algumas commodities vão se beneficiar e outras não. Agora, em relação à tarifa, veja só, não existe nenhum exemplo na história de países que enriqueceram com uma política tarifária desse tamanho. Não tem nenhum exemplo. Aliás, foi isso que afundou o mercantilismo e que fez nascer a teoria do Adam Smith, economia de mercado. Foi justamente a abertura comercial, foi justamente os países se especializarem naquilo que eles sabem fazer bem, fez com que o comércio no mundo crescesse e o mundo ficasse rico. E só para pegar um exemplo recente, quem mais se beneficiou desse mundo do livre comércio foram os Estados Unidos. A crise de 2008, na crise de 2008 que nós tivemos, na crise financeira, o PIB per capita dos Estados Unidos era do mesmo tamanho do que da comunidade europeia. O PIB per capita dos Estados Unidos hoje é o dobro da comunidade europeia. Quem mais se beneficiou é os Estados Unidos. Por quê? Por causa do grande ganho de produtividade, por causa do gigantesco montante de recursos em pesquisa e desenvolvimento e principalmente por causa da tecnologia. É aí que os Estados Unidos, então, se diferenciou dos demais países. Nenhum país do mundo ficou rico com uma política tarifária. Política tarifária é imposto, aumenta o produto para o consumidor. E segunda coisa, política tarifária pode fazer algum sentido quando ela é direcionada a um setor. O Beraldo deu um exemplo. Você quer fazer lá chip. Então vamos aumentar a tarifa de chip, porque a gente quer incentivar a indústria americana a fazer chip. Tá bom, essa pode ser uma política de Estado. Agora, uma tarifa genérica contra um país, isso não existe. Isso é uma insanidade. Eu quero ver, Mota, qual é um prêmio Nobel da economia, pode pegar da direita, da esquerda, do que você quiser, que acha que isso é uma boa política. Não existe isso. Isso é um absurdo. Não existe muralha tarifária contra país. Existe contra segmentos da economia que você quer incentivar a sua economia local. Isso é um tiro no pé do comércio mundial. Isso vai empobrecer o mundo e os Estados Unidos. Vai diminuir a competitividade americana. Na hora que você tem uma tarifa gigantesca para todo mundo, você está deixando as boas empresas de competição e fazendo com que elas financiem aquelas empresas que não conseguem competir no mercado global. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Eu espero que o tal do instinto negociador de Donald Trump dê um cavalo de pau rapidamente nessa política que não vai trazer nenhum benefício de longo prazo para os Estados Unidos, a não ser queda de produtividade e de competitividade. Para incentivar o debate, Mota, eu quero ouvi-lo agora na sequência, justamente, você fala de um certo tempo de maturação. Mas será que ainda isso vai envolver o mandato de Trump ainda? Nós sabemos que daqui 2 anos nós temos as eleições, ele tem uma preocupação também de mudar o Congresso, por isso ele também imprime essa velocidade nas suas mudanças. Como é que você avalia tudo isso? Claro, Trump é um estrategista, basta lembrar uma das coisas que ele fez e que fez toda a diferença nesses últimos anos, que foi a grande quantidade de juízes que ele nomeou para o sistema judiciário americano. Na teoria, o Dávila está certíssimo. Eu sou contra a tarifa, eu sou contra imposto. Eu acredito naquilo que os meus amigos libertários dizem, imposto é roubo. Mas eu vou lembrar de novo para o Dávila, não existe livre mercado na China. A China manipula a moeda. Vamos supor que existisse livre mercado na China. O que aconteceria? À medida que os Estados Unidos acumulam déficit comercial,
o dólar teria que se desvalorizar e a moeda chinesa seria valorizada. Isso ia acabar tornando muito caro manter as fábricas na China. E o natural seria que as fábricas voltassem para os Estados Unidos por pura interação de mercado. E aí seria a vez da China de acumular déficits comerciais. Por que isso não acontece? Porque o Partido Comunista Chinês manipula a moeda, ele dá subsídios para as indústrias. Então, não é como se você tivesse... eu tenho lá um adversário, meu parceiro comercial, tem Estado de Direito, democracia, livre mercado, e agora eu vou impor tarifas, eu vou ser um malvadão. Não. Você está lidando com um parceiro que não joga de acordo com as suas regras. É isso que o Donald Trump está colocando na mesa. Eu detesto tarifas, eu acho que é um remédio ruim. Agora, eu faço minhas as palavras do secretário de Tesouro. Qual é a alternativa? Chamar os chineses e dizer, olha, pessoal do Partido Comunista, deixa a moeda flutuar conforme deveria ser, né? Quanto à história de quem vai comprar a dívida americana, eu acho que não existe, me dizem os meus amigos economistas, não existe papel mais seguro do que título do Tesouro americano. Na hora do sufoco, todo mundo corre para dólar, para ouro ou para título do Tesouro americano. O que a gente vai ver é um rearranjo dessa ordem econômica mundial. E o Dávila está certo, a maioria dos economistas está se prendendo ao aspecto econômico da história. Eles se recusam a falar sobre ou a considerar o aspecto político. Mas o aspecto político é óbvio. Como é que você pode colocar toda a manufatura do Ocidente num país que é uma ditadura, que tem um partido único, onde meia dúzia de pessoas mandam no país inteiro? Vocês lembram o que aconteceu na época do Covid? A gente precisava de máscara, vinha da China. Precisava de respirador, vinha da China. Precisava de remédio, vinha da China. E no dia que a China disser não vai mais sair nada daqui, esse tipo de coisa é que está na cabeça do Donald Trump. Faz o seguinte, pega o Nobel de Economia, bota na cadeira de presidente dos Estados Unidos, vamos ver quanto tempo ele dura lá. Exatamente. Essa questão que o Mota coloca, né, a gente observa hoje o setor industrial a dependência dos seus fornecedores cada vez mais próximos, né? Após a Covid-19, a pandemia, isso se mostrou muito forte mesmo. Então, hoje há um rearranjo também nas indústrias com fornecedores mais próximos, dentro de uma mesma quase realidade, para poder burlar toda essa situação de dependência que fica, de fato, e ficou explicitada na pandemia. Agora, Beraldo, o Mota também falou da questão dos títulos. Na semana passada, nós tivemos uma alteração até significativa e aí houve, inclusive, muitos analistas acreditam que foi também um sinal muito claro para Donald Trump. Pois é, porque quando os Estados Unidos está na situação de endividamento em que se encontra, então ele precisa reduzir os gastos do governo e Elon Musk tem essa missão de encontrar ali os excessos de gasto, o dinheiro desperdiçado do governo para que esse gasto seja mais eficiente. Há iniciativas por parte de Donald Trump em diversas frentes para poder equacionar essa realidade deficitária que existe, mas tudo isso depende de uma estabilidade ou até uma tendência de redução na própria taxa de juros. Quando ele anunciou as tarifas, houve uma reação do mercado que era a reação esperada. O dinheiro dos investidores do mundo saem de ativos de maior risco e vão se socorrer da dívida americana. Quando você tem muito dinheiro querendo comprar o mesmo papel, o mesmo investimento, o valor pago, ou seja, a taxa de juros que o governo americano precisa pagar para vender sua dívida para esses investidores diminui. E foi isso que aconteceu no início. Só que aí, a China, que é a maior detentora dessa dívida norte-americana, e também investidores europeus começaram a fazer uma operação contra os Estados Unidos para testar o limite do país. Porque quem é profissional do mercado enxerga com muita clareza onde está o ponto forte, onde está o ponto fraco, e aí eles sabem ganhar dinheiro. Portanto, quando a China manda
um sinal de fumaça dizendo não brinca comigo porque o buraco aqui é mais embaixo, houve uma enxurrada de títulos americanos no mercado e aí acontece o efeito inverso. As pessoas não estão querendo mais aquele título e para que alguém compre é preciso você pagar mais. Então o governo americano passa a ter que lidar com juros mais altos. E aí gera, inclusive, esse efeito interno que eu tinha mencionado de aumento da taxa de juros para quem, para o americano comum, quer financiar uma casa. Então, diante dessa disputa de taxa de juros que impacta brutalmente nesse volume gigantesco, trilionário de dívida dos Estados Unidos, a gente vê o limite de avanço de Donald Trump. E eu concordo com o Mota. Ô, Mota, o objetivo de Donald Trump é legítimo e é fundamental. É preciso mudar a dinâmica do relacionamento que o mundo tem com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi construindo também uma posição muito passiva, muito serena, para quem acaba sendo responsável por socorrer boa parte das nações do mundo. A Europa sofre profundamente com esta queda de produtividade. É impressionante que os países europeus ainda olham para esse grave problema da imigração e se sintam culpados que eles que foram exploradores no passado e que os países europeus dominaram outros países e oprimiram aquele povo, então este povo agora precisa ser acolhido pelas nações europeias. Isso não faz nenhum sentido. Quer dizer, carregar este sentimento de culpa faz simplesmente ruir uma estrutura que já está frágil. Porque a produtividade do europeu ela está se tornando cada vez mais limitada. Perdão, num mundo em que atualmente você vê o que acontece na produtividade chinesa. Então há um grande desequilíbrio. E hoje, na minha visão, quem está bastante melhor posicionado para liderar o mundo no futuro é a China e os países do Oriente Médio. Por que isso? Porque lá eles não estão perdendo tempo discutindo se o banheiro tem que ser trans, se a criança de 6 anos pode mudar de sexo, se a mulher pode participar se o homem pode participar de uma competição de mulher só porque ele se acha mulher. Toda essa discussão, essa bobajada de progressismo, de cultura woke, isso não faz parte desse horizonte. Mesmo o consumo de drogas é num volume bastante menor. E isso causa um efeito em que, sobretudo, a juventude não está sendo destruída por vícios extremamente maléficos à sua saúde. Então, o Oriente Médio, estão muito mais bem posicionados para dominar o mundo do que o Ocidente. Por isso, Trump sabe que é fundamental dar um freio de arrumação. E é isso que ele está tentando fazer agora. Foi o caminho melhor? Não. Ao que parece, ele vai ter que rever de uma forma bastante rápida a sua estratégia. Mas o objetivo que ele quer alcançar é fundamental que ele alcance.